Shalom Ubrachá. A pior coisa que fizemos na nossa história inteira foi o bezerro de ouro. Por que isso foi a pior coisa? Porque quando uma pessoa faz idolatria por ignorância, quando os pais ensinaram essa pessoa a fazer idolatria, aí o tribunal divino entende, coitado, recebeu a educação errada, ele não vai receber um castigo porque ele não sabia o que ele estava fazendo de verdade, ele estava ignorante em relação ao assunto. Uma pessoa nasce num país distante, mesmo que ele é judeu, mas o judaísmo para ele é uma coisa distante. Ele não tem tanta culpa das coisas que ele faz errado. Agora, o nosso povo, ele tem todos o caso do bezerro de ouro incluiu todos os extremos. Por isso que foi a pior coisa que a gente fez na história. O primeiro extremo é que nós estávamos na pior situação possível, que era a pior época da escravidão no Egito. No Egito tivemos melhores épocas na escravidão, mas estávamos na hora da saída do Egito, estávamos na pior época da escravidão. Aí começou a saída do Egito. Começaram as 10 pragas. Até que nesse meio tempo, no meio das pragas, já a escravidão parou, o Egito já estava abalado. Depois de 10 pragas, Hashem faz um milagre. Abre o mar para nós, fecha o mar para os egípcios. Depois de 49 dias, chegamos no Monte Sinai. A comida cai do céu, a água vai atrás da gente, as roupas crescem com o corpo. No Monte Sinai temos a maior revelação divina possível e imaginável, que até a pessoa mais simples no deserto, quando o nosso povo estava no deserto, a pessoa mais simples que participou do recebimento da Torá, ela viu mais em nível de profecia do que o próprio profeta Hezkel, que ele conta a profecia mais metafórica de todos os profetas. Em outras palavras, saímos da pior situação, viemos para a melhor situação, recebemos a maior revelação e 40 dias depois disso fizemos a pior coisa, que foi o bezerro de ouro. Quer dizer, depois que vimos a força de Hashem, a força de Deus de ter dado as 10 pragas para os egípcios, a força de Deus, o amor que Ele tem por nós, de ter aberto o mar para a gente e fechado em cima dos egípcios para nos salvar. O amor que Ele tem por nós, de ter revelado tudo que tem lá em cima na entrega da Torá. E 40 dias depois, apoiamos um bezerro de ouro e falamos que, olha, gente, esse é o Deus que tirou o povo de Israel do Egito, um bicho de 4 patas. Então, quer dizer, estávamos na pior situação, recebemos a maior ajuda, isso de toda a história, estávamos na pior situação de toda a história, recebemos a maior ajuda de toda a nossa história. Fizemos a pior coisa de toda a nossa história. Então lá nós chegamos ao extremo de tudo. E agora, como Moshe Rabbeinu fez, como o nosso tzadik Moshe Rabbeinu fez para resolver o problema? Depois de 40 dias que ele estava no Monte Sinai, ele desceu do Monte Sinai com 2 luchot, os 2 cubos de pedra preciosa, onde o próprio Deus escreveu neles os 10 mandamentos. Moshe Rabbeinu, na hora que ouviu que o nosso povo estava fazendo idolatria, ele imaginou, uau, de um extremo ao outro, ele ficou deprê. Isso naquela época não tinha como escrever isso no Chumash, o que é uma depressão. Hoje a gente entende isso. Na hora que ele ouviu a notícia, ele ficou, enfraqueceu. Aquelas pedras preciosas pesavam muito, muito, muito. Elas caíram e se quebraram. E nós temos agora os cacos no lugar de os cubos, os cubos
da aliança que nós temos com Deus, a palavra Brit é aliança. No lugar disso temos os cacos da aliança. Então, essas são as luchot quebradas. Onde elas foram colocadas, depois foi construída a Arca da Aliança, e o Aron Edut, que se chama, que em hebraico fica, a palavra Edut quer dizer testemunho, em hebraico fica a Arca do Testemunho, a gente vai chamar ela de Arca da Aliança, aqui, porque vamos chamar ela como está escrito lá, né? Arca do Testemunho, porque lá se Hashem chamou essa arca de Aron Edut, vamos chamar ela de Aron Edut também. Continuação, os cacos o que é traduzido como tábuas da lei, mas não eram tábuas, eram 2 cubos, e não era lei, era a aliança, que foram escritas pelo próprio Hashem, pelo próprio Deus, que caíram, viraram cacos, pedacinhos, e agora Moshe Rabbeinu sobe no Monte Sinai, novamente, mais 40 dias e 40 noites, para convencer Hashem de nos desculpar. Então, primeira coisa, a gente vai aprender daqui todas as etapas da Teshuvah. Primeira coisa, Moshe Rabbeinu falou para a tribo de Levi, quem está do lado de Hashem, que venha me ajudar, me dê apoio. A tribo de Levi começaram uma verdadeira guerra civil no nosso povo, até que parou a idolatria. Então, a primeira etapa da Teshuvah é a Teshuvah de Oraita. A pessoa assumir que ele não faz mais aquilo, parar de fazer a coisa errada. Aí entra a segunda etapa, que ela já é uma etapa de Rabanan. A segunda etapa vai ser a gente ter tido um remorso por ter feito aquilo. Ou seja, não só parar de fazer, mas também ter um remorso por ter feito. E aí, a terceira etapa vai ser, a gente vai chamar isso de restauração. Vai ser consertar o que foi feito errado. Então, a primeira etapa, a idolatria parou. A segunda etapa, Moshe Rabbeinu subiu para o Monte Sinai e nos representou e falou, olha, desculpa esse povo, nós somos um povo durão, nós não nos deixamos abalar facilmente, você pode confiar nesse povo por causa disso. Ele não citou as nossas 3 principais características, que é o fato de sermos Rahmanim, Baishanim, Gomlei Hassadim, ou seja, piedosos, tímidos e gostamos de fazer favores. Ele citou o que seria pior, ele falou, esse povo é durão, desculpa eles por causa disso. Mas pera, então como ele representou a gente assim? Ele falou, olha, aqui vai entrar o remorso deles. Eles vão usar essa mesma qualidade que eles usaram para obrigar, para se reunir em volta de Aron e Hur, para assassinar o Hur, e para ameaçar o povo, amedrontar o povo, para que o povo colabore com a idolatria. Isso que eles foram durões, agora eles vão usar isso para o bem. E isso, Hashem, isso, meu Deus, você não tem de ninguém no mundo. Porque quem é durão só usa isso para o mal. E agora o nosso povo vai usar isso para o bem. Você não tinha isso antes de ninguém, você não vai ter isso depois de ninguém. Ou seja, a teshuvah, o arrependimento, é que a teshuvah, o retorno para Hashem, a parte mais espiritual da teshuvah, o arrependimento, o remorso, que vai transformar a coisa ruim em coisa boa, vai transformar o pecado que a gente fez, a transgressão que a gente fez, vai transformar ela em parte do mandamento da teshuvah. Esse detalhe
é o principal. Como você faz isso? Tudo que você usou para fazer a coisa ruim, você vai usar agora para o bem. E Moshe Rabbeinu falou isso, nós somos capazes de fazer. Ninguém no mundo é capaz de fazer. Aí Moshe Rabbeinu falou para Hashem, você vai ver, daqui a pouco vão ter assírios. Os assírios, eles vão ser durões. Eles vão morrer assim. Os babilônios vão ser durões. Vão morrer assim. Os persas, depois os persas, os medas, os gregos, os romanos, o Ishmael e Edom. E todo mundo é durão. E ninguém vai direcionar essa dureza para o bem. Mas o nosso povo não. Tudo que eles fizeram de errado no lado ruim, inclusive isso que eles foram durões, agora você vai ver, a gente tem o remorso do que a gente fez, a gente vai direcionar tudo isso para o lado bom. E aí você não vai encontrar um povo no mundo tão resistente em matéria de Torah Mitzvot. Nós vamos ser durões para o bem. Nós não vamos nos deixar abalar. Por mais que os assírios e babilônios e medas e persas e gregos e romanos e Edom e Ismael tentem tirar de nós a nossa religião, nós vamos ser os durões do bem. Nós não vamos nos deixar abalar. Uma pessoa que se converte ao judaísmo, o rabinato fala para ele, o Beis Din, o tribunal rabínico que está fazendo a conversão, falou para ele, você quer ser judeu? Você sabe que nosso povo é perseguido. E que ele responde nessa hora? Se ele falou, olha, estou morrendo de medo aqui, meus cabelos já estão em pé, já me imagino na Ucrânia, lá no meio dos bombardeios, já me imagino fugindo para a Romênia, para Moldova, para não sei para onde mais. Aí o Betadim vai falar, então, isso que a gente está te dizendo, não vale a pena você ser judeu, você vai ser perseguido, você quer ser perseguido? Aí ele fala, não quero ser perseguido, então tá vendo, não vale a pena, então não seja judeu, para que você não seja perseguido. Mas se ele é durão, se ele falou, não me deixa abalar, eu posso ser perseguido, eu não me deixa abalar, vou morrer perseguido, eu sou durão. Aí tá bom, você já pode ser judeu. Não, ele vai perguntar ainda se você quer casar com mulher judia. E se você responder, estou disposto até a casar com mulher judia, estou disposto a ser perseguido, a casar com mulher judia, tudo que tiver que sofrer, sofra, melhor ainda, eles vão entender. Mas, isso era brincadeirinha, não me leva a sério. O negócio de ser perseguido é sério. Betadim pergunta isso. E se você é durão, você fala, não vou me deixar abalar por ser perseguido, aí você é durão, você está aceito, você pode ser judeu. Então o que acontece? Moshe Rabbeinu usou isso como argumento, ele falou, nós vamos usar tudo que a gente fez de errado, nós vamos usar para o bem, e isso já vai ser uma bomba atômica, isso nenhum povo do mundo tem, isso a gente não tinha antes. Então começa a restauração dos 10 mandamentos, dos 10 cubos de pedra preciosa que se quebraram. Moshe Rabbeinu poderia restaurar eles de duas maneiras. Ele poderia pegar todos aqueles caquinhos e colar um no outro, fazer um quebra-cabeça. E a gente teria os 2 cubos escritos neles, os 10 mandamentos pelo próprio Deus, e coladinhos. Por que não dava para fazer assim? Porque na hora que o povo de Israel, o Erev Rav fez idolatria, o povo de Israel foi cúmplice nessa idolatria porque eles não protestaram contra, as palavras dos 10 mandamentos que tinham sido escritas por Deus, elas saíram dos cubos. Por isso os cubos ficaram pesados, que aquelas palavras, elas estavam fazendo eles ficarem levinhos. E aí eles caíram e se quebraram. Então não adiantava restaurar esses 2 cubos, que as palavras não estavam mais lá. E porque Hashem já não planejou que, olha, os cubos vão se quebrar, e Moshe Rabbeinu pode colar, restaurar de volta, porque Hashem tirou as palavras de lá, porque Hashem está dizendo para Moshe Rabbeinu
quando você faz tshuva, até agora Hashem tinha feito tudo por você, Deus fez tudo por você. E o que é tshuva? É agora você vai fazer. Agora, Moshe Rabbeinu, você vai escrever os 10 mandamentos. Agora tem que ser uma coisa sua, agora tem que vir de você. Antes que veio de cima, aí vocês, o negócio não estava bem entendido. Agora tem que vir de dentro. Agora tem que vir de você. Isso que é tshuva. Você vai direcionar a sua dureza para o bem. O que a gente... vamos ver na continuação, uma coisa interessante. Moshe Rabbeinu, em Parashat Vayakel, ele reúne Vayakel Moshe, usando essa linguagem Vayakel Moshe, quando fizeram o bezerro de ouro, Veikalu Ha'am al Aron val Hur. Então o povo se reuniu em volta de Aron e de Hur, e se reuniu em volta deles e falou para eles fazerem a estátua e assassinar o Hur porque ele não quis fazer. Agora, em Vayakel, Moshe Rabbeinu, ele reúne o povo em volta de Moshe próprio. Quer dizer, agora a gente vai começar a consertar tudo que foi feito para a idolatria, vai ser feito para Hashem. Então Moshe Rabbeinu, depois que reuniu todo mundo, lá quando o pessoal do bezerro de ouro reuniu todo mundo em volta de Aron e de Hur, e que saiu lá o bezerro de ouro, eles falaram, El Eloquei Israel, esses, no plural, são o seu Deus Israel, quer dizer, o Deus é no singular, eles usaram a palavra esses. Moshe Rabbeinu agora também no Parashat Vayakel, a Parashat anterior, ele falou, esses são as coisas que Hashem, o mandamento que Hashem nos deu. E ele fala sobre um mandamento que é o Shabbat, mas ele usa a mesma linguagem no plural, a mesma linguagem ve'ele, que foi usada para o bezerro de ouro, ele usa agora para o Shabbat. Ele traz o Shabbat e a construção do Mishkan como o conserto do bezerro de ouro. O bezerro de ouro foi a pior coisa que a gente fez na história, e o Shabbat é a melhor coisa. E o Mishkan é a melhor coisa, porque o Shabbat vai ser o conserto do bezerro de ouro. O Mishkan, que nós vamos fazer o templo móvel, a palavra Mishkan não quer dizer templo móvel, a palavra Mishkan quer dizer habitação. É a habitação divina entre nós. Da mesma maneira que lá eles queriam um bezerro de ouro, queriam que Deus ficasse materialmente no meio deles, então agora a gente vai ter um Mishkan, que Hashem vai habitar com a gente. Da mesma maneira que lá eles foram dançar com o bezerro de ouro, e o que é tshuva? Arrependimento. A pessoa assume que não vai mais fazer, está arrependido do que fez, então lá ele foi dançar com o bezerro de ouro, e aqui ele vem chorar de arrependimento. Chorar não, aqui você não vai chorar não, você devia estar chorando lá no bezerro de ouro, lá você devia estar chorando, lá você devia estar triste, aqui você tem que estar alegre, você está com Deus que existe de verdade, lá você estava com a estátua, lá você tinha que estar chorando. Então, tshuva não é você dançar lá e chorar aqui. O que você dançou lá no meio desse bezerro de ouro, agora você vai se alegrar mais ainda aqui com o Shabbat. E esse é o mandamento do Shabbat, que é o conserto do bezerro de ouro, o conserto da idolatria, Midah keneged midah, medida por medida. Não estou no aeroporto de Kiev, não, tá? Não estou avisando que já dá para fugir pela estrada lá do... Eu ia para o túmulo do Baal Shem Tov, ia para a Ucrânia, mas graças a Deus não tinha como, não tinha dinheiro, então não fui, fiquei no Brasil. Agora é capaz que tem umas promoções, quem quer conhecer o túmulo do Baal Shem Tov, dos grandes tzadikim, vai ter muitas promoções daqui a pouco, né? Vamos se preparando. Mas não estou, o microfone era outra coisa. Nós estamos aqui no seminário Betorat Rabbeinu, fizemos 4 dias de carnaval para estudar Torá no sítio do Bet Chabad do Morumbi. E estamos aqui, seminário Betorat Rabbeinu, aprendendo coisas do Rebbe. Voltando para a nossa aula, já terminou o comercial. E
o negócio, o que é tshuva? O que é ter remorso pelo que você fez? Ter remorso pelo que você fez não é ir dançar lá no bezerro de ouro e chorar aqui. Ao contrário, você devia ter chorado lá e dançado aqui. Então esse remorso não consiste em tristeza. Tristeza é problema psiquiátrico, tristeza é depressão. Remorso é você direcionar, é você pegar a coisa que você fez lá e direcionar isso para a santidade, direcionar isso para Kedushá. Como Moshe Rabbeinu falou para Hashem, a gente usou a dureza para fazer o mal, agora você vai ver, a gente vai usar a dureza para fazer o bem. Isso é uma bomba atômica, isso ninguém consegue fazer, isso só o povo de Israel vai conseguir fazer. Você não vai ter isso de nenhum povo. Então agora começa, o que a gente vai chamar de remorso? Não é você dançar lá no bezerro de ouro e ficar triste aqui na sinagoga. Não. Moshe Rabbeinu falou para eles, Advarim Hashem Tzivah Hashem, essas, na mesma linguagem que foi usada para o bezerro de ouro, essas são as coisas que Hashem deu de mandamento. 6 dias, 6 dias, o trabalho vai ser feito por si só. Você não vai se prostrar na frente do trabalho, você não vai ficar obcecado pelo trabalho, você não vai enfiar a cabeça no trabalho, porque isso também é idolatria. Agora você vai ter que como se fala, a pessoa que ele é desligado, você vai trabalhar, mas você não vai estar obcecado pelo trabalho. Você vai sentir como se o trabalho estivesse acontecendo por si só. Então, na hora que você não idolatra o trabalho, mas você sabe que Hashem está te dando a parnassá, Hashem está te dando tudo que você precisa, e Hashem pediu para você trabalhar, para fazer de um jeito natural, trazer a bênção para o mundo, mas que essa bênção não está dependendo do seu trabalho. Então você vai fazer o trabalho porque Hashem pediu para você fazer, porque Hashem falou para o Adam Arishon, a partir da hora que ele comeu o Pri Hatzadat, Hashem falou para ele, Bezeat Apech Tochal Lechem, com o suor da sua face você vai comer o pão. E para a mulher, Hashem falou para ela, Be'etzef Tel Dibanim. Então, quer dizer, a mulher pode não trabalhar e ter o mesmo salário que o marido. Então, o trabalho tem que acontecer por si só. Você vai fazer o trabalho acontecer, mas você não vai enfiar a cabeça no trabalho, você não vai se prostrar na frente do trabalho. E por causa disso, Moshe Rabbeinu fala, ele não fala só você vai ter que guardar Shabbat. Ele fala, 6 dias o trabalho vai acontecer. As duas coisas são importantes, você trabalhar sem idolatrar o trabalho, e depois você fazer um Shabbat. O que você foi se alegrar lá no bezerro de ouro, não vem chorar aqui você vai se alegrar mais ainda, você vai pegar toda aquela alegria que você tinha colocado na idolatria, você vai usar tudo isso para o bem. E aí começa a construção do Mishkan. O Mishkan, ele vai ser o lugar onde Hashem, Deus, vai habitar junto com a gente. Moshe Rabbeinu começa uma arrecadação de fundos e cada pessoa ele traz ouro, prata e ouro e peles para cobrir o Mishkan. E de repente, agora na nossa Parashat Pekudei, e a Torá nos conta que acabou ele Pekudei Mishkan. A palavra Pekudei é como um penhor. Você vai num banco, você quer um empréstimo. Aí o banco fala, tá bom, como você me garante que você vai devolver o empréstimo? Você fala, eu tenho aqui um diamante, eu vou deixar o diamante penhorado. Se eu não te devolvo o dinheiro, você não me devolve o diamante. Isso é um penhor. Então a palavra é picadon. Elo picudei Mishkan. A palavra picudei, o Onkelos, na tradução do aramaico, é uma tradução explicativa. Então ele traduz como números, contagem de quanto ouro foi dado,
contagem de quanta prata foi dada, contagem de cada coisa. Então, a explicação é o ónculos que dá. Então, a explicação da palavra pekudei, como explicação, é contagem. Mas como literal da palavra, não é contagem. Contagem em hebraico é minyan. Deveria estar, então, ela minyané mishkan, não pekudei mishkan. A palavra picadon, ela é você dá para alguém isso para ele guardar. Isso não passa a ser dele. Quando Moshe Rabbeinu arrecadou os fundos para o Mishkan, tudo isso está ligado à retificação do maior de todas as transgressões, do maior de todos os pecados. Essa palavra pecado é meio português eclesiástico, português de igreja. Vamos chamar de transgressão, né? Porque quando você dirige lá em Israel, ultrapassou a velocidade permitida, eles chamam isso de haverá. Haverá, que na Torá é traduzido como pecado, mas é um termo técnico para transgressão. Então vamos deixar essa palavra pecado de lado, que é muito português eclesiástico. Vamos para a tradução literal. Haverá é transgressão. Então a pessoa fez uma transgressão. Ele estava na pior situação. Hashem trouxe ele para a melhor situação. Revelou para ele todos os mundos espirituais. Ele não tinha como falar: eu sou um pobre, coitado, ignorante, meu pai não me ensinou nada, meu pai me ensinou errado e por isso que eu estou rezando na igreja. Ninguém tinha como falar isso. Todo mundo viu as maiores revelações possíveis e imagináveis. Depois foram lá, fizeram uma transgressão. Fizeram o bezerro de ouro. Agora tem que consertar a transgressão. Então tudo que foi feito lá tem que ser midá que nega de midá. O povo foi durão para obrigar todo mundo a doar. Agora tem que ser durão para o bem. Então Moshe Rabbeinu falou: o povo é ksheyoref, o povo durão para o bem. O Moshe Rabbeinu deixou quebrar os 2 cubos onde estavam escritos os 10 mandamentos pelo próprio Deus. Hashem falou agora para Moshe: agora você vai escrever, quer dizer, agora vai ter que vir de vocês. Vocês vão tomar a iniciativa. Antes a iniciativa foi divina. Você quer consertar? Quer retificar? Então tem que ser mais ainda do que uma iniciativa divina. Tem que ser a sua iniciativa própria. Ou seja, é fácil uma pessoa que nasceu numa família de judia religiosa, é fácil colocar ele no Heider com 3 aninhos de idade, é fácil para ele ser um judeu religioso. Mas nosso patriarca Avraham Avinu, primeiro rezou para o sol, ele viu que o sol se pôs. Depois ele rezou para a lua, ele viu que a lua desapareceu de manhã. Até que o Midrash diz, com 3 aninhos ele encontrou seu Criador, com 5 aninhos ele encontrou seu Criador, com 40 anos ele encontrou seu Criador. Tem vários Midrashim, cada um dá uma idade diferente. Mas todo mundo sabe que com 40 anos ele já tinha encontrado Hashem. Avraham Avinu foi o nosso exemplo. Ou seja, ele não recebeu o castigo por ter feito idolatria, porque ele nasceu numa família idólatra. Então Hashem não considerou para ele que ele rezou para o sol, rezou para a lua, porque é isso que os pais ensinaram. Mas o que foi considerado, sim, que ele descobriu Hashem. Agora então a gente descobre aqui que a iniciativa própria, ela vale mais, uma coisa que parte de você, vale mais do que uma coisa que parte lá de cima. Se Hashem te desperta, isso vale menos do que se você se desperta a si próprio. Ou seja, Avraham Avinu, nosso primeiro patriarca, ele procurou Hashem. Então, depois que ele procurou, Hashem se revelou para ele. E então, nesse raciocínio, Moshe Rabbeinu também. Hashem tinha dado os 10 mandamentos em 2 cubos de pedras preciosas escritos pelo próprio Deus. Se você quer agora fazer chuva, midá que nega de midá, voltar para o bom caminho, se você restaurar aquelas pedras quebradas,
vai ser a mesma coisa que tinha no começo. Mas para fazer tshuva você tem que ser mais do que o que você era no começo. Uma corda que se rompe quando você faz um nó para unir ela novamente, o lugar do nó ele é muito mais grosso do que a corda inteira. Então por causa disso, Hashem falou para Moshe, agora não adianta só você restaurar aqueles cubos dos 10 mandamentos, que aí vai ficar como estava antes. Isso não é tshuva. Tshuva é que esteja melhor do que estava antes. Voltar ao que estava antes, a parte que faltou vai continuar faltando. A gente tem que repor a parte que faltou. Então a gente tem que voltar mais do que estava antes. E para isso, Hashem falou, então vai ter que ser mais ainda. No lugar de Hashem dar os cubos com os 10 mandamentos, Hashem falou para Moshe, agora você vai fazer esses cubos. Você fazendo isso, e Moshe Rabbeinu trouxe os cubos, Hashem colocou lá os 10 mandamentos, mas tinha que ser por iniciativa de Moshe. Moshe tinha que trazer essas pedras. Continuação, quando nós chegamos no Midah Keneged Midah, medida por medida, Moshe Rabbeinu pede para todo o povo doar para fazer o Mishkan, para Hashem habitar com a gente. E chega uma hora que Moshe fala, agora vamos parar, já temos o ouro, a prata, as madeiras, as peles, tudo que precisamos para o Mishkan, já temos. Parem de doar. Aparentemente isso é um absurdo, porque Moshe Rabbeinu podia falar, olha, tá bom, vocês vão doando a vida inteira. A gente vai construindo aí filiais do Mishkan, a gente constrói um Mishkan maior, a gente, não sei, constrói um parque em volta do Mishkan para as crianças brincarem enquanto os pais rezam. Alguma coisa a gente faz com esse dinheiro. Não. O Mishkan, ele era o conserto da idolatria, o conserto do bezerro de ouro. E um concerto é uma coisa que tem um limite. Você foi durão lá, você vai ser durão aqui. Você foi dançar lá, você vai ter que dançar aqui. Você estava alegre lá, vai ter que estar alegre aqui. Você doou lá, você vai doar aqui. Mas tudo isso dentro do limite, me dá que nega de me dá, na hora que já inteirou a sua tshuva, não precisa mais doar. Você já doou o que precisava para esse assunto. E por isso que a Torá usa, no lugar de usar a palavra minyan, como o Unclus traduz para o aramaico, a Torá usa a palavra picadon. Picadon quer dizer que você deixou esse dinheiro guardado com Hashem. Quer dizer que ele continua agora eternamente te trazendo méritos. Essa doação que você deu, ela não tinha prazo de validade. Cada centavo que a gente dá para tzedakah, a partir de 5 ou 10 centavos, que é a partir de uma prutá, né? Não é cada centavo, porque centavo brasileiro não vale uma prutá, mas cada prutá, cada 10 centavos que você dá para tzedakah, não é que ele tem um prazo de validade, depois acabou. Ele é um picadon para Hashem, ele é como a gente traduziu mesmo a palavra picadon, agora o Mashkon, você vai para o banco, você leva para ele um diamante, você deixa o diamante lá como que a gente tinha traduzido a palavra, já não tenho nada aqui de cola de português, você deixa o diamante lá como não é fiação, como fiador, como fiança. Tem a palavra, um pouquinho, só fazer um intervalo assim comercial, só para tentar me lembrar da palavra que a gente usou. Intervalo, já voltamos e não me lembrei. Depois eu vou ouvir a aula de novo, eu vou ver. Então assim, o picador, você deixa uma coisa guardada. Então cada doação que foi dada, não é que a doação foi dada, foi usada e o que passou.
essa doação que foi dada, mesmo que ela já foi usada, ela continua lá em cima como picadão. Ela continua lá em cima como mashkon. Ela continua lá em cima como você fez um depósito lá em cima, mesmo que na hora que você deu esse dinheiro, ele já foi usado aqui embaixo. Dá um exemplo bem simples. O assunto de tzedakah mais simples possível, imaginável. Uma pessoa estava com fome, você deu comida para ele, você está dando uma tzedakah. Ele comeu e acabou, daqui a pouco ele está com fome de novo. Será que na hora que ele fica com fome de novo, a sua tzedakah já deixou de valer? Quer dizer, você já perdeu porque a sua tzedakah já desapareceu? Não. Na hora que você fez essa tzedakah, nessa hora você está depositando esse dinheiro lá em cima, você está depositando esse mérito lá em cima. Por isso é usada a palavra Pikudei Mishkan. Mishkan Eidut. Depois a Torá continua te dizendo Pikudei Mishkan, Mishkan Eidut. E a Torá chama isso o Pikudei Mishkan que você depositou na habitação divina, Mishkan Eidut, a habitação do testemunho. Esse testemunho mesmo que, se você for para a tradução do Unclus, ele vai te enviar para a arca, que aquela arca é chamada Aron Edut. Então Mishkan é a casa da arca da Edut. Mas quando você analisa o lado profundo dessas palavras, ele Pikudei Mishkan, Mishkan Edut, o picadão é o depósito que você fez. Toda a tzedakah que você deu durante toda a sua vida, você depositou na sua conta. Na sua conta onde? Na moradia divina. Na moradia divina, que é o Mishkan Edut, que é a moradia do testemunho de tudo que você fez de bom, de tudo que você depositou. Por causa disso, quando a gente resgata uma transgressão que a gente fez para consertar o que foi feito do bezerro de ouro, o povo doou para fazer o Mishkan, terminou de doar, acabou, para de doar. Por que tem que parar de doar? Porque tinha que retificar o assunto do bezerro de ouro, isso já foi retificado. O dinheiro que você depositou lá, já está lá eternamente. Ele já está rendendo juros e correções monetárias, já está dando frutos. Agora, você quer dar uma tzedakah depois disso? Dá uma tzedakah por outros motivos. Não pelo motivo dessa retificação. O motivo dessa retificação já foi. E daqui a gente aprende a última etapa da teshuvah, que a pessoa fez uma coisa ruim, ele fez uma transgressão, então ele tem que retificar essa transgressão. Midah keneged midah, medida por medida. Medida por medida quer dizer, ele estava alegre lá com o bezerro de ouro, tem que estar alegre aqui. Ele foi durão lá para obrigar pessoas a rezar para o bezerro de ouro, ele tem que ser durão aqui para coisas boas. Ele doou lá o ouro para fazer o bezerro de ouro, tem que doar aqui para fazer o Mishkan. Depois que já corrigiu tudo medida por medida, ok, fechou o pacote, esquece, tira isso da sua cabeça, porque senão você vai ter que ser internado no hospício. Se a pessoa continua pensando tudo que ele fez errado a vida inteira, como se não tivesse jeito absolutamente nenhum de retificar, se a pior coisa, que era o bezerro de ouro, foi retificada, como tudo que você fez tudo que você usou de energia para coisa ruim lá, não é tudo que você fez de ruim lá, quer dizer, toda a energia boa que você usou para coisa ruim, isso quer dizer, tudo que você fez de ruim com a energia que ela é boa, agora você vai ter que usar toda essa mesma energia para fazer o bem. Retificou, esquece, agora não pensa mais nisso, porque se você continua pensando nisso, você já escorregou para outra religião. No judaísmo, o inferno, o lugar da retificação é limitado para 12 meses.
se passou 12 meses, já não é mais a nossa religião. Então, na mitologia tinha um Deus do bem e o Deus do mal, tinha o Deus do Olimpo, o Deus das trevas, o Hades, que era o Deus das trevas. Então os cristãos inventaram disso, céu eterno e inferno eterno. Então se o que você fez errado, você está com trauma disso, depois que você já retificou, já fez tudo o que precisava para retificar, você continuou com trauma, aí já é inferno eterno. Inferno eterno não é mais a nossa religião, já é a religião dos livres dos idólatras. Então, na nossa religião, por isso que o Moshe Rabbeinu ele dá um limite. Ele fala, gente, fizemos uma transgressão, o povo fez o bezerro de ouro. No bezerro de ouro, eles foram durões para pedir as doações. Daqui você entende que para pedir uma doação a pessoa tem que ser durão. Falaram até para os maridos trazerem os brincos das mulheres e verdadeiras atrocidades. Eles foram bonzinhos, dançaram junto com o bezerro. Quer dizer, tinha os dois extremos. A retificação para isso, eles tinham que ser durões agora para o bem, para não se deixar abalar em relação às perseguições que o nosso povo sofre contra a nossa religião principalmente. E eles, a alegria que eles tiveram com o bezerro de ouro, tinham que colocar essa alegria aqui no trabalho divino, rezar com muita alegria, rezar com muita... Agora, se a pessoa vai pensar, Deus me livre, e esse é o ponto principal agora, ele vai pensar, não, para Deus aceitar o meu remorso, esse remorso eu vou ter que traduzir ele para tristeza. Não traduzir ele para acréscimo de energia. Geralmente a pessoa, por erro, ele acha que remorso é tristeza. Eu não vi no dicionário isso, mas se remorso for tristeza, não é remorso a palavra certa, porque a palavra tshuva é retorno, e o retorno, ele tem o arrependimento do que a gente fez errado. Esse arrependimento que a gente talvez traduza como remorso, talvez isso também está errado, não quer dizer ele dançou lá no bezerro de ouro, então agora ele veio que ele ficou triste na sinagoga, agora ele vai rezar triste. Não, lá para rezar para o bezerro de ouro você rezou alegre, então aqui para retificar você tem que rezar muito mais alegre. Isso que é o remorso, isso que é o arrependimento. Colocar aqui as forças que você colocou lá, colocar aqui agora. E aí, o final da equação, vamos dizer assim, que cada transgressão que a gente fez, a gente tem que retificar ela, midá que nega de midá. Tudo que a gente investiu de energia lá, a gente tem que investir aqui. Por isso diz a Megillah sobre Aman. Aman era o Amalek. Amalek era a prepotência da Sitra Achara. A prepotência da Sitra Achara. E está escrito na Megillah, Binei Banav Shalaman Lamdu Torah Bebnei Brak. Não na Megillah da Esther, no Masechet Megillah. Na Gemara da Megillah, ela explica que os netos de Aman se converteram ao judaísmo. E diz o Alter Rebbe no livro chamado Torah Or, que tem, da mesma maneira que existe a necessidade da humildade no judaísmo, existe a necessidade do Vaigva Libo Bedarkei Hashem, da prepotência do lado positivo, prepotência do lado bom, prepotência do lado da Kedushá. E o que é essa prepotência do lado da Kedushá? Diz o Alter Rebbe, se a pessoa ele vai rezar, ele já reza triste, ele acha que a reza dele não serve para nada, ele acha que Hashem só vai aceitar a reza dele se ele entrar chorando, e se ele entrar alegre, vão perguntar, pera, que você está tão alegre, você fez coisa errada e agora você está alegre? Ao contrário, por causa que ele foi se alegrar na coisa ruim, agora ele tem que entrar alegre em dobro, para mostrar que aqui ele se alegra mais, para mostrar que aqui é melhor. Então diz o Alter Rebbe, a prepotência ela é necessária,
Vaigvar libo bedarkei Hashem. A gente tem que ter, Vaigvar libo, a gente tem que fazer o nosso coração se encher de orgulho, se encher de gavá para os caminhos de Deus. Senão a gente vai achar que o que a gente está fazendo não vale nada. E Deus me livre. Quer dizer, como você educa uma criança? Você fala para a criança, tudo que você fizer não vai adiantar nada, a criança vai precisar de um psiquiatra. Ao contrário, cada coisa que a criança faz, você tem que falar que bonito, que bonito, que bonito. Aí a criança se sente motivado. O mesmo você tem que fazer com você próprio. Você tem que se motivar. Cada coisa boa que você faz, você tem que achar uma beleza. Você tem que falar, uau, se até eu estou contente com a alegria que eu tive nessa reza, imagina Hashem quanto que ele está contente. E isso é o conserto. Isso é a teshuvah. E sendo que tem um limite, cada coisa errada que a gente fez, a gente tem que retificar medida por medida. E no judaísmo não tem Deus do mal, não tem inferno eterno, tudo isso é coisa da idolatria. Depois que a gente fez o que precisava fazer, acabou, esquece. Agora se motiva a continuar subindo, continua se sentindo todo que você é a pessoa que a sua reza é a melhor de todas, e o seu estudo de Torá é o melhor de todos, e o que você está fazendo, a gente está tão feliz, tudo que você está fazendo de bom, está fazendo lá em cima uma felicidade, uma alegria muito grande. E isso, por isso que a nossa parashá, ela usa essas palavras. E aqui a gente terminou o conceito do bezerro de ouro com a contabilidade do que foi doado. Ou seja, Moshe Rabbeinu falando para o povo, terminou, já fomos retificados, não pensa mais nisso, vamos acrescentar agora no estudo da Torá com muita alegria, na tefilá, pedir para Hashem muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades, pedir para Hashem que nos traga imediatamente a Geulah. E todos esses pedidos têm que ser feitos com muita alegria e sentindo que de verdade Hashem vai dar para a gente tudo isso imediatamente. Atzlachá, Bruto, Panasá Bechefa, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades, muita alegria. Bekol Tov.